E aí, para a gente finalizar então essa parte de gráficos, né, que vocês puderam ver que é bem tranquilo. Agora a gente vai trabalhar com essa outra equação aqui, né? Essa outra função, ela é uma função que ela é um pouco mais complicada, porque ela é definida por partes, né? Então, um gráfico um pouco mais complexo aqui, né? Mais completo, mas também não é nada que não seja bem tranquilo de entender, não, tá bom? Deixa eu só tirar esse daqui. Pronto, acho que aqui tá bom. Pronto. Bom, então aqui, a questão. Bom, deixa eu botar isso de volta lá, que senão eu vou perder. Bom, então essa função ela é dividida em três partes, tá? Vou traçar uma reta aqui para a gente dividir essas partes. A gente poderia dizer que no trecho 1 aqui, né? Seria o trecho. Esse é o trecho 1 e esse é o trecho 2. Tá. Então, nesse pedaço aqui, ó, nesse primeiro pedaço, a lei que rege a função é. Opa, estou com a ferramenta errada. Pronto. Menos x ao quadrado sobre 2 mais 3. Nesse trecho intermediário, né, aqui é o ponto. Aqui a gente pode chamar desse trecho de o trecho em que x menor do que menos 2. Aqui o trecho entre menos 2 menor que x menor ou igual que 2. E aqui o trecho onde x é maior ou igual que 2. Tá? Então, no trecho intermediário, a função vale x sobre 2 mais 2. E depois, aqui a gente tem o ponto menos 2, né? Menos 2, aqui o ponto 2. Daqui para frente, ela vale função constante 3. Então, essa aqui é a função constante 3, essa daqui é a função x sobre 2 mais 2. E aqui a gente tem a função mais complicadinha, que é a menos x quadrado sobre 2 mais 3. Bom, a gente aprendeu a trabalhar com as funções separadas, a gente pode trabalhar com as funções juntas agora, né? Então, o primeiro item que ele pergunta pra gente é sobre domínio e imagem, né? Vocês percebam, pessoal, que praticamente todo exercício exige essa informação. Porque se você não entende direito qual que é seu domínio, especialmente o domínio, né? E a sua imagem, você não está entendendo muito bem para que a função serve, né? A função ela só existe para relacionar domínio e imagem, né? Então a gente precisa saber identificar essas informações, tá? Bom, a gente pode analisar domínio e imagem parte a parte, mas vamos pegar as três ao mesmo tempo, né? Perceba que essa função, pessoal, para esse lado daqui, ó, ela vai caindo, caindo, caindo e ela cai até o infinito. Então ela não tem limite horizontal nem vertical negativo. Aqui ela vai cair muito fundo e apesar dela não ir tão rápido, ela vai continuar vindo para a esquerda. Então assim, o domínio dela para o lado esquerdo aqui, para o lado negativo é infinito e para o lado direito também é infinito, porque essa função ela continua infinitamente, tá? Então, por isso, né, a gente pode dizer que o domínio dessa função ela é infinito, né? Ou seja, são todos os números reais. Agora a imagem é um pouco diferente. Por quê? Porque como eu disse, né, a função ela vai caindo, 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 e ela vai até o infinito lá embaixo. Mas aqui nessa parte ela bate num teto, ó.
ela tem um valor máximo que é o valor de 3, né? Função constante igual a 3. Então a imagem, ela não é infinita para cima. Ela é x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual que, desculpa, menor ou igual que 3. Melhor, né? F de x menor ou igual que 3. Certo? Então essa função, ela assume valores muito negativos, mas não assume valores muito grandes positivos. O valor máximo que ela atinge é o 3. Tá? Aí tem essa questão dos intervalos de estagnação e crescimento, né? Quando eu falo crescimento, eu estou falando tanto de crescimento quanto de decrescimento, né? Bom, vamos lá, pessoal. O crescimento é quando x aumenta, y aumenta, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Aqui eu estou aumentando x, a função está aumentando y também, ó. Conforme eu aumento x, ele aumenta y. Aumento x, ele aumenta y. Então nesse ponto aqui ela é crescente. Nesse ponto aqui, também, você perceba que ela está crescendo mais rápido ainda, né? Aqui ela é muito crescente. Então nesse pedaço aqui ela também é crescente. E a partir do x igual a 2 aqui, a função ela se torna mais ou menos constante, né? Ela para de crescer. Então ela aqui está estagnada. Certo? Então a gente pode dizer que para x menor ou igual que 2, a função é crescente. Para x maior que 2, pode ser maior ou igual também, né? O 2 é o ponto de estagnação. Ela é estagnada. E se, por exemplo, a gente tivesse um trecho do gráfico onde ela começasse a cair, aí seria um ponto de decrescência, né? Ponto decrescente, região decrescente, tá? Então vocês veem que é bem tranquilo, né? Bom, item C, para a gente avaliar os pontos de máximo e mínimo. Bom, o ponto de máximo é a máxima altura que a função chega. No caso aqui a gente tem ponto x igual a 3, né? Então f de, vamos lá, máximo f de x igual a 3. E o mínimo, é, bom, como a função ela cai até o infinito, a gente pode dizer que o mínimo não existe, né? Que o mínimo seria lá no infinito, né? Então, por fim, agora estudar o sinal da função, né? É bem simplesinho. Vamos lá, né, pessoal? Bom, nesse pedaço aqui, ó, região 3, a função ela é toda positiva. Nessa região aqui, entre menos 2 e 2, ela também está acima do eixo x, então ela é positiva, certo? Aqui nesse pedaço, ela é positiva. E aí passando aqui para o outro lado do gráfico, né? Ela se torna negativa, tá? Bom, então se a gente fosse representar isso aqui na reta real, a gente tem aqui a reta real, a gente tem alguns pontos importantes. A gente tem um ponto menos 2, a gente tem um ponto 2, né? Em todos esses pontos aqui, ó, esse meio do caminho, ela é positiva.
Bom, agora no trecho 1, aqui no trecho dado por essa expressão, a gente tem, nessa primeira expressão, a gente tem um ponto onde ele muda de sinal. Afinal, esse ponto é um zero da função, né? É justamente um ponto onde a função cruza o zero. Então, para a gente conseguir identificar esse ponto, a gente tem que achar o zero da função. Então, se a função é menos x² sobre 2 mais 3, a gente faz justamente menos. Vou continuar aqui na frente. Menos x² quadrado sobre 2 mais 3, que é a função, igual a zero, né? Então, a gente pode jogar esse termo para o outro lado, né? Positivo. X² sobre 2 é igual a 3. A gente pode passar o 2 multiplicando. Então, fica x² igual a 6. Portanto, não posso descer muito, isso que a caneta não pega, né? X igual a raiz de 6. Bom, como eu expliquei, né, anteriormente, na sala de aula, a gente tem dois valores aqui para raiz de 6, né? Positivo e negativo. Perceba que o mais raiz de 6 estaria mais ou menos aqui, ó. E ele não pertence ao domínio da função, da parte 1 da função, né? Porque no ponto que mais raiz de 6, ele pertence a outra função. A função é a função constante igual a 3. Então, por isso que a gente vai considerar só a raiz negativa, né? Então, a gente tem aqui o ponto menos raiz de 6. Para valores de x maior do que menos raiz de 6, a função é positiva. E para valores de x menores do que raiz de 6, a função é negativa. Tá? Então, aqui a gente tem mais ou menos o estudo do sinal dessa função. Tá? Então, pessoal, vocês percebam que assim, a parte de gráfico pode causar uma estranheza a primeira vez que a gente começa a fazer, mas é uma parte bem intuitiva, né? Bem mais tranquila, né? Não tem tanta conta, é mais você olhar para o desenho e fazer interpretações, tá? Então, na próxima aula a gente começa aí a parte 3, né, de função composta. Até a próxima.